Boa tarde. De novo, boa tarde. Tá vendo? Vocês almoçaram, eu que não almocei. Vocês almoçaram, então... Brincadeiras à parte, pessoal. Eu sou o Danilo Souza e hoje eu venho aqui ter essa troca muito rápida, né, para um assunto que me acompanha há alguns anos, só quase 10, né? Só para contextualizar um pouco, mas antes de eu me contextualizar, quantos aqui já ouviram falar dessa palavra um pouco estranha, mas que faz parte da vida de todo empreendedor, que é o branding? Quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu? Alguém nunca ouviu? Quem não ouviu? Eu nunca? Ah, você não vale. Você não vale. Mas isso é o legal. Eu tenho como propósito trazer essa ideia de que o branding ele é para todos. Porque a maioria dos empreendedores, quando se fala, né, sobre branding, sobre gestão de marcas, sobre posicionamento, eles imaginam, eles acreditam que é só para grandes empresas. É só a Magazine Luiza, é só o Amazon, é só a Shell, é só a Coca-Cola que precisa se preocupar com o branding deles. Até que hoje em dia as blogueiras, né, têm meio que disseminado a palavra de vou fazer meu branding. Só que elas disseminam a palavra de uma forma errada, né? Então, eu tomei como propósito lá dentro do Marítimo Studio essa missão de trazer para o pequeno, o médio, o eu empreendedor a ideia de que ele também precisa se preocupar com a sua marca. Ele também precisa trabalhar a gestão dessa marca. Até porque todos aqui são empreendedores. Empreendem alguma área. Levanta a mão só para eu... Legal. Todos vocês, quando começaram a empreender, ou vocês já empreendem há algum tempo, quando entraram no empreendedorismo, entrou, né, já com aquela mentalidade de cair na estatística do Sebrae. Vocês sabem qual que é? Ou em 5 anos, você fecha. É por isso que vocês começaram a empreender? Não, né? Nós, quando decidimos empreender, é com a ideia de que nós queremos, vamos e podemos prosperar, correto? Nós empreendemos até por isso, né? Para trazer prosperidade para nós, quanto para o Brasil também. Por que não? Porque nós movemos a economia, correto? Então, brevemente, sou Danilo Souza. Antes de trabalhar com branding, antes de trabalhar com marcas, eu sou advogado. E aí eu resolvi ser feliz. Abrir mão do direito. Eu fiz o direito, né, por conta de questões familiares, entreguei a carteirinha para o papai e para a mamãe, e falei, agora, sabe Carlos Drummond de Andrade, ser gauche na vida? Eu falei, vou ser feliz. Como? Não sabia. E aí, o que era uma vocação, virou profissão. Estou à frente do Marítimo Studio há 9 anos, em 2026 completamos 10 anos, e lá nós temos uma missão muito clara, que é disseminar a palavra, né? Eu brinco com isso, disseminar a palavra de que o branding é para todos, que você pode e deve trabalhar e posicionar a sua marca. E eu tenho uma frase de efeito, né? Que a viagem é muito mais bonita quando nós vamos juntos. E é esse o nosso papel lá no Marítimo Studio. Sem delongas, já para a gente caminhar no conteúdo, quando a gente fala de branding, a gente precisa ir para o conceito. Sou professor também, e aí qualquer assunto que eu começo, eu preciso conceituá-lo. A gente precisa conceituar, para quem nunca teve contato com branding, é o que é. Né? Quando a gente fala o que é branding, a gente vamos pensar em uma jornada de 3 etapas. A primeira é o desvendar. E o branding ele é o processo de construir e gerenciar uma marca. E nisso envolve você ter uma identidade única, isso envolve que essa identidade ela seja memorável. Fazer um exercício aqui com vocês. Pensem num banco com a cor roxa. Conseguiu pensar? Agora vocês vão pensar num banco com a cor laranja com um toque azul. Agora vamos pensar em uma rede de fast food que faz hambúrgueres deliciosos, e os deliciosos é por minha conta, com a cor amarela e vermelha. Vocês pensaram nessas marcas? Vocês sabem qual marca eu falei? Ela é memorável a tal ponto que eu não falei o nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. Eu não citei o nome dessas empresas nominalmente, mas um elemento dessa marca que é tão bem trabalhada, vocês já se conectam ao que eu estou falando. Isso é branding. Quando a gente fala que envolve a criação de uma identidade única e memorável, com alguns elementos que eu penso na memória de vocês,
vocês se conectem ao que eu estou falando. Que negócio, que produto, que serviço o Danilo está falando aqui comigo? E isso é o branding. Essa é a função dessa ferramenta, porque o branding ele é uma ferramenta de gerenciamento de outras ferramentas com objetivo simples: destacar a sua marca no meio da concorrência, gerando valor. Até porque quem não é visto, exatamente, se a sua marca, se o seu negócio não é visto, o seu cliente, o seu possível cliente, o seu lead, não vai lembrar que você tem a solução para a dor que ele traz. E aí, se ele não vai lembrar de você, ele vai contratar quem? O coleguinha do lado, correto? E aí, quando a gente fala sobre branding, é muito comum as pessoas confundirem o branding com o marketing. Já ouviram falar da máxima, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O branding ou o marketing? Alguém arrisca? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro que eu vou falar que é o branding, mas eu provo, eu falo e provo. Para que você tenha uma boa estratégia de marketing, para que a sua campanha seja muito bem sucedida, você precisa ter um bom trabalho de branding desenvolvido. E por quê? Eu explico. Vocês já ouviram aquele ditado? Olha, eu vou revelar muito minha idade quando eu falo os ditados, tá? Mas tem um ditado que fala que é dar tiro no escuro. Já ouviram falar disso? Se você não tem uma estratégia de branding, você, na sua empresa, no seu negócio, você dá tiro no escuro. Por quê? Você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe qual é o seu público-alvo, você não sabe o tom de voz que você vai conversar com esse cliente, então vou arriscar. E aí, quando você arrisca, as suas ações são muito mais caras. Porque eu não tenho um alvo definido. Eu não tenho um público que, olha, eu vou conversar com um público XPTO, da idade X e Y, que mora na região tal, que o tom de voz que as minhas ações vão se conectar com eles é tal, definido. Quando você tem isso desenhado, as suas ações de marketing elas são muito mais efetivas. O branding ele é a base do marketing. O marketing utiliza as ferramentas que eu falei para vocês na construção das suas ações. E quando uma marca é forte, o marketing trabalha muito melhor. E as campanhas performam mais e são mais baratas. E aí entra a importância de você ter uma marca forte. É o reconhecimento e a lembrança, o exercício que eu fiz com vocês, né? O banco da cor roxa, o banco da cor laranja. Se eu falasse só o banco da cor laranja, vocês ficariam em dúvida entre dois bancos? E aí eu trouxe um elemento a mais, que é uma pitada de uma outra cor, matei a charada. Mesmo assim, eu não falei qual era o banco. Você tem uma lembrança forte. Outra lembrança forte. Não vou falar nada, vou só desenhar. Vocês conhecem esse símbolo? Estou falando da mesma marca? Isso é icônico? Isso é branding. E aí, quando você trabalha o brand, a sua marca é forte, você gera conexão e fidelização. Às vezes, e é isso que eu tenho no meu negócio, as taxas para manter a conta nesse banco que eu falei com vocês é mais alta do que um banco digital. Mas por que eu não troco? Porque eu me fidelizei a essa marca. E aí, isso é o que tem que acontecer na cabeça do seu cliente com seu produto ou seu serviço. Poxa, fulano, pensando em preço, não estou falando em valor, em preço é mais caro. Mas eu não sei por que eu prefiro contratar ele. Não sei por que eu prefiro... O santo bateu? Não é o santo que bateu. É o branding que está fazendo o trabalho deles. Será que vocês estão compreendendo? Está ficando tranquilo? Legal. E aí, como que nós desvendamos a identidade de uma marca, né? A identidade da marca é a sua alma, a sua linguagem. Sabe aquele negocinho chamado propósito? O branding trabalha na construção desse propósito. Já ouviram falar de outro trem chamado MVV? Missão, visão e valor? Que não tem nada a ver com aqueles quadrinhos que antigamente se colocava nas empresas, na recepção, ou uma sessão no site, que se você perguntasse para o dono, o cara não faz ideia do que está na missão, na visão e no valor dele. O branding ele trabalha e gerencia essas questões também. Quando a gente fala de missão, visão e valor, isso precisa estar correndo no sangue do empreendedor, que é o dono do negócio, do funcionário, do colaborador, até porque é a razão de existir de um negócio. E o branding
eu arrisco, eu não sou de acreditar em verdades absolutas, mas isso tem pretensão de ser uma verdade absoluta, que o branding ele trabalha com emoção. Ah, mas e a razão? Fica em segundo plano. A mesma coisa é a venda. O branding está intrinsecamente ligado com a venda. E alguém compra racionalmente? Vou sair de casa, acordei, vou gastar. Não, você não é Hebe Camargo no vi, gostei, a pessoa não sai querendo gastar. Ainda mais se o cara é empreendedor, se o cara tem um negócio. A máxima da administração é ter recursos limitados. Então, a venda ela é emocional. Então, você precisa atingir aqui no seu cliente, o coração dele, para que ele fale, ok, eu enxerguei valor, aí eu vou pagar o preço. Só que se você não convencer ele que ele está ganhando o modo de falar, mas ele está recebendo muito mais do que ele está pagando, ele vai atrás do seu concorrente. E aí, quando a gente fala de fidelização, já ouviram falar do clubinho? Todo cliente gosta de participar de um clubinho. Pega um exemplo da turma que gosta de ficar na porta de uma loja quando vai lançar um celular. Eu comprei. Eu faço parte desse clube aqui. Esse é o sentimento de pertencimento. A galera que gosta daquelas sandálias que quando você passa pelo shopping você sente o cheiro da loja, que lembra a sua infância. Isso é o branding, trazendo memórias afetivas e aquela sensação, aquele sentimento de pertencimento. E aí, a pergunta que eu devolvo para vocês, isso é só para grandes empresas? Não, é para vocês. O seu cliente tem que falar e tem que ter orgulho de falar, eu compro de fulano, fulano me atende, ciclano é o melhor. O meu propósito é que todo cliente que chega no Marítimo Studio, ele não saia nunca mais e fale, poxa, Danilo é o melhor designer que existe. Marítimo me atende perfeitamente. Por quê? O branding precisa trabalhar a sensação de pertencimento. E aí, como bom professor, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Quando a gente fala de uma marca única, memorável, com valor, você precisa responder essas 3 perguntas. O que faz a sua marca ser lembrada e escolhida? A segunda pergunta, que problema real você resolve para o seu cliente? E a terceira, por que ele escolheria você e não o seu concorrente? Se você responder essas 3 perguntas, você construiu ou encontrou o caminho da fidelização, da construção de uma marca forte. Então, pode tirar foto, tirar print, põe isso, olha, é essas 3 perguntas que eu preciso responder para o meu cliente. E aí, quais são essas etapas, né, para a construção de uma marca forte? A hora já está indo, gente, olha, quando estou começando a hora está indo embora. Mas as etapas para construir uma marca forte é você entender com quem você quer falar. Quem é o seu cliente? Aí tem um empreendedor que quando eu pergunto isso, ele fala, eu sou de todo mundo é meu cliente. E aí eu vou aplicar um teste rápido aqui com vocês. Quantos tomam refrigerante? Levanta a mão, por favor. Legal. Quantos não tomam refrigerante? Quantos tomam cerveja? Quantos não tomam cerveja? Só nessa sala, a Coca-Cola não atende metade da sala. E a Ambev não atende metade da sala. Então, será que eu consigo atender todo mundo? Essa é a pergunta que você tem que falar. Então, você precisa definir quem é o seu público. Eu não atendo todo mundo. Eu tenho um público definido. É com ele que eu tenho que me conectar. É com ele que eu vou me posicionar, definindo o seu lugar no mercado. Quando você entende com quem você quer falar, você define o seu mercado, você passa para a construção da base. E aí entra o nome, logotipo, slogan, identidade visual. E aí existe a diferença de logotipo e identidade visual. Não é a mesma coisa. São ferramentas diferentes. Na identidade visual eu construo cor, arquitetura de marca, padronagem. Mas eu primeiro defini o meu lugar no mercado e eu defini com quem eu vou falar. Até porque a sua identidade visual, o seu logotipo, o seu slogan precisa conversar com este público que você definiu. Porque senão você vai construir uma identidade aqui, no meio do caminho vai descobrir que esse não era o seu público e aí você vai ter que fazer o processo novamente. Já viram aquelas marcas que todo ano muda?
Todo ano está com uma identidade visual nova, está com logotipo novo, está com site novo, todo ano. E nunca constrói uma base sólida, porque não segue o processo. E branding é processo. Então, se eu conseguir deixar algo gravado para vocês, é exatamente isso. Branding é processo. E quando a gente fala de processo, não tem como errar, porque é receita de bolo. Como que eu faço um bolo? 3 ovos, leite, farinha, fermento. Misturei, coloquei no forno a 180 graus, vai me sair um bolo. Agora, se vai sair gostoso ou não, é outra história. Mas vai sair um bolo. Branding é exatamente a mesma coisa, são processos. Se você segue o processo, não tem como dar errado. Pode não sair da forma que você pensou, porque você não planejou direito. Mas se você seguir o processo, traz resultado. E aí, construir a base, eu vou comunicar com clareza. Aí entra o marketing. Aí entra as redes sociais. Aí entra o rei de tudo hoje em dia, que é o conteúdo. Eu costumo falar que quem produz conteúdo é rei. Porque é o que vai trazer leads para o seu negócio. Conteúdo. O cliente precisa sentir segurança a tal ponto de falar, vou confiar em fulano, vou confiar em ciclano, porque me passou a autoridade. Aí quando a gente fala, né, essas foram as etapas, a gente entra na arquitetura da marca. Na arquitetura é a base, nome, logotipo, slogan, identidade visual. Isso precisa ser único. Então, quando eu sei que é o patrocinador daqui, do evento, mas eu preciso falar. O que você constrói no Canva não é seu. Existe um trem chamado Lei de Direito Autoral. Você produz lá, é propriedade deles. Ah, mas eu pago Pro. Lê as letras miúdas. Então, construa a sua identidade visual, construa os seus materiais gráficos de forma autoral e proprietária. Ah, legal. Danilo, criei um nome incrível. Incrível. Vou trazer um exemplo que existe. Já ouviram falar das Sensações Bolo? Mas Sodier vocês já ouviram, né? Antes de ser Sodier, ela tinha colocado o nome da marca dela, e isso já com franquias, tá? Como Sensações Bolo. Bolos. Ou como diz o menino do Diva, bolos. Enfim. E aí, sei lá, acho que já estava com umas 300 franquias, se eu não estiver muito enganado, chega uma notificação lá no escritório dela. A Nestlé processando ela, porque sensação, é uma marca registrada. Com isso, ela teve um prejuízo de 700 milhões de reais. Olha só, para o empreendedorismo é muita grana. Pouca coisa. E aí, o que ela foi fazer? Ela voltou lá atrás. Beleza, preciso definir um nome. Minha filha se chama Sofia, meu filho se chama Diego, Sodier. Criou-se o nome da marca. Aí ela fez o caminho. Lembra que eu falei que branding é processo? Esse é um processo da construção de uma marca. Você vai fazer a pesquisa de anterioridade, a colindência, ver se não existe uma marca registrada com esse nome. E aí, ok, recebeu o ok do NPI, não está registrada, aí você segue todo o processo. Se você não valida essas etapas, você vai sempre ter, vai ter um ou outro empecilho. Então, processo. Branding, gestão de marcas, é processos. E aí vem, a identidade visual precisa aparecer em tudo, do site à embalagem, da vitrine ao post, do cartão de visita ao history que você posta no seu Instagram. Desvendamos o que é branding, agora a gente vai para o impactar. E aqui é o centro de tudo, é o coração do seu negócio, é o seu cliente, né? A experiência que você gera para esse cliente, né? E qual é a importância de uma boa experiência? Se o seu cliente tem uma má experiência com você, o que vai acontecer? Além disso, ele vai falar mal para 5 pessoas. E essas 5 pessoas não vão ter contato com você, ele vai falar mal para mais 5. Aqui a gente está com 10. Que já, mais 5, e daqui a pouco você se tornou uma pessoa não grata. E você nem sabe, porque você tratou mal uma pessoa, seu negócio está muito mal. Vai lá no Reclame Aqui, a pessoa nem foi seu cliente, mas está reclamando de você. Então, a experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência, né, é que o cliente, o que você prometeu, você precisa cumprir. O que está no seu contrato, eu vou entregar XPTO,
Você tem que entregar o X, PTO. Mas, Daniel, se eu quiser entregar algo a mais, fica a seu critério, mas nunca entregue a menos. Outra coisa que os clientes chegam muito, eu posso falar, sofridos, doloridos, machucados lá no Marítimo, é prazo. Vou te entregar em tal data. Cara, se você não entrega, ele vai falar mal de você até a 16ª geração. Isso é muito ruim. E aí nós, né, que somos do ramo, né, de design, nós temos essa alcunha de não cumprir prazos, né? E aí que você precisa, né, lá no seu negócio, falar, ok, eu trabalho com 2 prazos, então. Eu tenho o meu prazo interno, eu tenho o prazo do cliente. A minha meta é estar lá no meio, entre o meu prazo interno e antes de entregar o prazo do cliente, porque aí o cara vai ficar encantado. E aí, quando a gente fala de encantar o cliente, é nas mínimas coisas. Se você prometeu entregar no dia 20, você entrega no dia 15, caraca, ele me entregou antes, olha só, esse cara é bom. Você pensou em fazer investimento nisso? Não. É você fazer o seu arroz com feijão bem feito. E aí você acaba, isso é só um exemplo, de você marcar e trazer uma boa experiência para o seu cliente, cumprindo o que você promete. E aí você precisa fazer isso de forma coerente. Prometeu, cumpriu. Né? E quando a experiência é consistente, esse vínculo cresce e a confiança vira fidelidade. E aí vem o famoso boca a boca. Contrata fulano, ele vai entregar no prazo. Tá no evento de network, alguém reclamou, fala com fulano, ele vai resolver seu problema. Por quê? Ele se torna o seu maior e melhor vendedor se você pagar R$1. E você não vai precisar pagar nem direito trabalhista, porque ali é na base da confiança. Né? E aí, o poder do branding, ele te destaca perante a concorrência. Né? E aí, a experiência do cliente, quando eu falo que o cliente ele é a razão de tudo, não é só porque no final do dia é ele que vai assinar o cheque e vai pagar os boletos. Não é só por isso, é a relação. Até porque nós não queremos que nada contra, adoro pastel, mas o exemplo cabe, os nossos negócios não são pastelaria. Não é o cliente pegou, tirou, foi embora, você nunca mais vai ver ele. A ideia é que nós tenhamos negócios duradouros, o cliente ele se torne algo recorrente, que nós nos tornemos parceiros deles. E se você não oferece uma boa experiência, não vai acontecer. Então, o brand ele trabalha exatamente nesses pontos de contato. A autenticidade é outra coisa que traz relevância nessa experiência. Né? Marcas autênticas, elas se conectam melhor com pessoas reais. Já ouviram aquela máxima que pessoas compram de pessoas? Eu não compro de um CNPJ, mesmo a relação, a transação, seja entre CNPJ, CPF, mas eu compro de pessoa. Eu estou me relacionando com a Amélia para comprar dela. E isso gera conexão. Marcas autênticas geram conexões verdadeiras. E é essas conexões que vai trazer solidez para o seu negócio. E aí eu gosto de frisar muito isso, que branding não é gasto. Branding é investimento. Branding não é custo, porque é um investimento com retorno. Você investiu aqui, como eu falei, processo, ele te traz um retorno. O brand ele te traz esse retorno. Uma marca forte, ela vende mais, custa menos para manter e gera mais lucro ao longo do tempo. Você ultrapassa a barreira dos 5 anos daquela data maldita do Sebrae. Desvendamos, e aí a gente vai para o democratizar, né? Descobrimos, fidelizamos. E o branding, ele não é exclusivo para grandes marcas. O branding, como eu falei lá no começo, não é só para mega empresas. É para você. É para a padaria da esquina, é para o barbeiro do seu bairro, é para o mercado da avenida, é para o açougueiro, é para o advogado, é para o contador. Porque todos nós temos uma marca que precisa ser gerenciada. Nós temos uma marca que precisa ser posicionada. E nós só vamos conseguir isso se nós gerenciarmos, se nós trabalharmos ela de forma correta. Pequenos negócios ganham muito, quando eu falo em tempo, em recursos, ganha muito com isso, quando ela se preocupa desde o começo com o posicionamento da sua marca. Quando você atrai o cliente certo, as vendas são muito mais, o ticket é muito maior.
Todo mundo, eu já passei por isso. No começo, quando começa a empreender, pega uns clientes que precisa vender, então vou vender para todo mundo. E aí depois vem umas buchas de canhão que você pega, que você fala, meu Deus do céu, por que eu aceitei isso? Se você soubesse quem é o seu cliente, se você soubesse qual é o perfil do seu cliente, você não teria aceitado. E aí você vai entrar num outro processo que é o demitir clientes. Você já demitiu algum cliente aqui alguma vez na vida? É libertador, não é? Não, mas como eu me sinto livre, sai um peso das costas. Mas se você trabalha a sua marca, você não precisa demitir, porque você só vai aceitar o cliente que for o seu perfil ideal. E aí, quando a gente fala de pequenos negócios, passando muito rápido porque eu tenho 4 minutos, quais são as estratégias para o pequeno negócio, né, o profissional autônomo? Comece definindo o seu público, o seu nicho, porque ninguém atende todo mundo, né? Então eu preciso definir. Eu tenho muitos clientes no escritório que são advogados. E aí eu chego para eles, tá, qual área do direito você atua? Todas. Aí, então você é um advogado merda. Desculpa o termo, mas porque quem faz tudo não faz nada. Então você precisa ser bom em alguma coisa. Você precisa ser líder em alguma área. Ah, eu sou bom em tributário. Perfeito, você precisa ser um advogado tributarista. Ah, mas eu não vou atender os outros? Não, você vai delegar para os outros, porque você vai ser a referência no tributário. Em outros negócios, cabe a mesma coisa. Você não pode ser bom, você não consegue ser bom em tudo. Então, eu sou muito bom, igual lá no estúdio. Antes nós éramos uma agência e fazíamos tudo. Chegou um momento que eu falei, poxa, eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo que preciso ser bom em uma coisa e estou oferecendo tudo. Não, sentamos, vamos fazer o nosso modelo de negócio, definimos que teríamos 2 serviços apenas, que é a criação de marcas e programação de sites, é o que nós entregamos. E isso nós entregamos com excelência. Ah, as outras coisas vocês não faziam bem? Fazíamos, mas era mediano. O que eu ofereço hoje é com excelência. Ponto. Isso você tem que ter essa clareza no seu negócio quando se fala em público e nicho. Você precisa criar uma proposta de valor única que faça sentido e seja lembrada. Amo muito tudo isso. Lembra alguma marca? A proposta faz sentido e é lembrada. Copenhagen. Vou falar o nome da marca. O que eles vendem? Copenhagen vende presente. Natal, Páscoa, você vê a galera saindo com a sacolinha, é chocolate? Não, é um presente. Isso é uma proposta muito clara e muito definida. Isso é um branding muito bem construído. E é essa a ideia que eu trago para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E acho que faz sentido, né? Desenvolva uma identidade visual coerente com o que você entrega. E aí, quando eu falo coerente, não é previsível. Até porque, se fosse para ser previsível, a identidade visual da Apple não seria uma maçã, seria um celular, correto? Então, existe um porquê de ser a maçã, né? Use ferramentas digitais para colocar sua marca no mundo e esteja onde o seu cliente está. Se o meu cliente não está no Instagram, está lá no Facebook, para que cargas d'água eu vou estar lá criando conteúdo no Instagram? Se o meu cliente está lá no Facebook. Se o meu cliente está no LinkedIn, por que eu vou estar no TikTok? Você precisa estar aonde o seu cliente está. Até porque... Oi? Falo. Mas é exatamente isso. O seu cliente... Não faz sentido. Você sabe onde está o seu cliente. Você fez todo o trabalho. Ah, mas eu quero estar no TikTok porque eu quero viralizar. Viralizar vai pagar suas contas? Não vai. Quem paga suas contas é o seu cliente. Você precisa estar lá e conversar com ele. Claro, até aqui faz sentido? E aí, do pequeno ao grande, todo negócio e deve usar o digital para ganhar força, ganhar tração, mas entregar o que promete. Redes sociais, site, e-mail, blog, landing page, tudo isso ajuda a divulgar, posicionar e criar conexão com quem você quer alcançar. Porém, entretanto, todavia, as suas redes sociais, seu site, seu e-mail, seu blog, seu cartão de visita tem que ser coerente, tem que conversar na linha gráfica, no tom de voz, precisa fazer sentido. O cliente teve contato com o cartão de visita, aí vai nas redes sociais, é outra comunicação, vai no site, é outra história. Não, precisa fazer sentido, tem que ser coerente. E é isso, olha, 5 horas, consegui cumprir muito bem o prazo. Agradeço de coração a atenção de vocês estarem aqui para ouvir esse bate-papo comigo. E se quiserem aprofundar a conversa, quiser bater um papo, tomar um café, eu adoro café,
aí no QR Code, você consegue me chamar, meu WhatsApp, a gente bate um papo e conversa mais sobre esse assunto. Muito obrigado, pessoal, de verdade, de coração.